noite, gente. Tudo bem com vocês? Que a graça, que a bondade de Jesus esteja sobre a sua vida nessa hora. Que bom estar aqui com você. Que bom poder falar de Deus, né? Que bom poder adorar a Deus junto com você nessa hora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao encontro, né? Que a gente possa caminhar juntos agora e você possa realmente viver esse encontro com Deus aí onde você estiver, tá bom? Aproveite esse tempo para você pedir sua oração aí pelo nosso chat, tá bom? Peça aí sua oração para que a gente possa pedir a Deus em favor da sua vida, para que a gente possa saber também como você está, tá bom? Acho que vai dar uma microfonia aqui no microfone. Eu vou pedir para você me dar licença rapidinho e eu já volto, tá bom? É um segundinho só e eu já estou de volta, tá bom? Ok, eu acho que agora ficou legal, né? Você me dá um feedback aí nos comentários, por favor, me fala como é que tá o som, se tá legal aí pra você que tá ouvindo. Gente, vamos compartilhar esse vídeo agora? Vamos compartilhar comigo? Vamos junto? Eu vou compartilhar agora na minha timeline este vídeo, essa transmissão, para que as pessoas possam caminhar junto com a gente, beleza? Pode ser? Você pode compartilhar aí agora? Beleza. Eu já vi que tem gente pedindo oração. Dona Cecília está dando boa noite. A Silvana, boa noite. A paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. A Sueli pedindo oração para os jovens, que eles se convertam verdadeiramente. Amém. Vamos orar pelos nossos jovens, né? Vamos falar com Deus a respeito da nossa moçada toda aí, né? Que precisa muito de Jesus, como nós precisamos para ser de fato feliz. Vamos fazer uma oração para a gente começar então? Vamos fazer uma oração pedindo a bondade, a misericórdia, a presença de Deus aqui com a gente, para que a gente tenha de fato um encontro. Hoje a gente vai continuar aquela série sobre, é uma pergunta instigante, hein? A grama do seu vizinho é mais verde que a sua? Nós estamos conversando esses dias sobre ações preventivas, coisas que a gente pode fazer para tornar o nosso casamento invulnerável a casos, não é? Para que a grama do vizinho não seja mais verde, nem a galinha dele bote mais ovos, pelo contrário, que a gente se concentre única e exclusivamente no nosso gramado, no nosso galinheiro, na nossa vida, de uma maneira que a gente seja completo e feliz. Beleza? Vamos orar e aí em seguida a gente vai cantar uma canção muito antiga e muito especial e em seguida a gente já vai para a nossa série. Beleza? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, pela oportunidade de estar aqui com as pessoas que me assistem, que o Senhor agora possa vir ao nosso encontro, que o Senhor possa nos presentear, Senhor, uma visita especial do Teu Espírito Santo. Nós estamos precisando tanto do Senhor, nós estamos precisando tanto, Senhor, de uma intimidade, de um relacionamento com o Senhor, que é o nosso Criador. Deus, opera nas nossas vidas agora. Faça algo em nós, ó Deus, que seja diferente daquilo que o ser humano pode inventar e fazer. Porque o nosso casamento precisa do Senhor. As nossas amizades precisam do Senhor. Nós, o nosso coração, os nossos sentimentos, emoções, precisam do Senhor. Fala com a gente agora, em nome de Jesus. Amém. Se você sabe que tem algum casal aí precisando de alguns reparos, de algumas ações preventivas, de algum cuidado, então compartilhe esse vídeo agora, essa transmissão com esse casal, que é uma forma de você também estar ajudando, sendo ferramenta de Deus na vida dessas pessoas.
Beleza? Vamos cantar então uma canção antes da gente ir para a nossa meditação. E essa canção diz que é hora de não olharmos mais para trás. Nossa, tem tanto tempo que eu não canto essa música. Eu acho que esse tom não vai ficar legal. Mi. E Mi. A Lu tá aí com a gente também. A Lu, minha esposa. Ela falou que o som tá bom. Beleza. Obrigado, minha companheira. E ela pede oração para uma amiga, a Maria, que vai passar por cirurgia amanhã. Amém. Vamos orar pela Maria também. Diz assim, ó, essa canção. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Renunciar a velha estrada que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada, uma nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Seguir com Ele a cada instante, seguir seus passos, ir avante. É hora de recomeçar uma nova caminhada, uma nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É uma música muito simples, mas que fala da necessidade de chegar a alguns momentos na vida e a gente não olhar mais para trás, a gente olhar para frente, entendendo que o melhor momento da nossa vida está diante de nós e não lá atrás. E também que os piores momentos já passaram, agora a gente tem uma nova vida, um novo tempo e um novo momento. Eu quero agradecer mais uma vez as pessoas que estão com a gente. Hoje tem gente nova aqui, a Kátia, lá de Itobi, da Igreja Presbiteriana de Itobi. Um abraço para os nossos irmãos queridos de lá. Tem muitas pessoas amadas lá em Itobi que a gente conhece. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe ricamente. Vamos lá para a nossa série. A grama do vizinho é mais verde? Esse é um título inspirado num livro chamado O Mito da Grama Mais Verde, porque é um grande mito, na verdade, achar que o outro lugar é melhor do que o lugar onde a gente está, porque todos os lugares têm os seus problemas e todos os lugares também podem viver uma solução, um tempo novo e melhor. Esta semana, eu conversei com vocês na semana passada falando que esse período de pandemia trouxe algumas crises aí de casamento, né? Inclusive entre os famosos, porque quando acontece entre os famosos, isso repercute nas redes sociais, nos sites, enfim, né? Mas que tem tudo a ver com a vida dos normais como nós, né? E a pandemia, ela trouxe muitas crises para os casamentos. O índice de divórcio aumentou, o índice de pessoas insatisfeitas nos relacionamentos, e tudo isso muito provavelmente não porque piorou nesse momento, mas é porque já estava ruim e a coisa fica mais evidente agora. Aí nós falamos na semana passada de uma entrevista que a Ivete Sangalo falou que esse período de pandemia ela passou muitas crises no casamento. E esta semana passada agora, bomba, hein? Estou parecendo aquele cara lá, eu não lembro o nome dele, mas que fala ok, né? As últimas notícias dos famosos.
Mas foi um caso que chamou a atenção, que foi o divórcio do Gustavo Lima, aquele cantor sertanejo, né? O tal do Embaixador. E foi uma coisa muito estranha e surpreendente, porque há poucas semanas, naquelas lives, parecia tudo bem, parecia um casamento feliz, com 2 filhos, uma vida de sucesso, de beleza, e de repente, da noite para o dia, acabou. E aí, o Gustavo Lima publicou algumas mensagens no Twitter, dizendo que a gente deve ser honesto para admitir quando as coisas não estão boas, e sair e optar por outros caminhos e fazer outras coisas. Mais ou menos isso ele disse lá num dos seus twitters, tentando dizer que a sua decisão de divorciar da esposa, de se separar dela, é porque não estava bom, é porque estava ruim, e aí quando está ruim a gente joga fora e vai para outra coisa nova. Então, isso reflete muito, né, a lógica do nosso mundo de hoje, que não tem essa ideia de consertar, mas é a ideia de descartar, não é? E aí, quando a gente depara com isso que acontece por lá, e o que acontece aqui com a gente na vida real, não é? Nós aqui do chão da fábrica, a gente descobre que o casamento é um passeio por uma estrada muito bonita e muito sinuosa. Ela é bela, é maravilhosa, no entanto, tem muitos sinais de perigo, tem muitas possibilidades de acidente, tem muitas possibilidades de tragédia. E aí, a grande questão é estar atento aos sinais. Todo cônjuge deve estar atento aos sinais de perigo, para poder agir preventivamente, para que a gente não espere a coisa ficar ruim, para que a coisa estrague, se desgaste de uma tal maneira que talvez não haja reparação. E nós vimos que algumas ações importantes para o nosso casamento se tornar invulnerável a casos, a traições, a rompimentos inesperados. O primeiro bom conselho é não comparar o incomparável, que a gente conversou na semana passada, que é não ficar comparando seu casamento com os outros e nem os dos outros com o seu, porque não existem 2 casamentos iguais. Se você quer ouvir mais sobre isso, volta lá no encontro da semana passada, que está aí na nossa página do Facebook, e você pode ouvir esse bate-papo nosso. O segundo conselho foi não armar as nossas próprias armadilhas, porque muitas vezes as traições, não é? As rupturas no casamento são criadas por causa da nossa displicência, da nossa falta de zelo, falta de cuidado, que acaba colocando a gente em risco ali no ambiente de trabalho, com as próprias amizades, e daí vem uma traição, vem uma situação realmente trágica, né? E hoje nós vamos para outros 2 conselhos. E o primeiro conselho que eu quero conversar com você está lá em Filipenses capítulo 3. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos lá. O versículo 13 e o versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Gente, vai compartilhando essa transmissão aí com seus amigos. Eu tenho certeza, especialmente pela vivência que a gente está tendo aí, da pandemia, dos aconselhamentos, de muitas pessoas me procurando por questões de casamento, eu sei que há necessidade de que essa mensagem chegue mais longe e talvez chegue a pessoas que você conheça. Então compartilha aí, tá bom? Filipenses 3, versículo 13 e 14 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui Paulo está falando acerca da salvação, mas ele toca num princípio muito interessante, porque Paulo fez muitas coisas no passado que, infelizmente, foram ruins, foram inconvenientes para o reino de Deus. Mas ele se converteu, mas ele agora vive uma nova vida. E ele diz que esquecendo, deixando as coisas que para trás ficam, agora ele anda e olha para frente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Aqui a gente já vê um importante conselho que a palavra de Deus traz para nós, que é: o passado
é história e não pode ser vivido outra vez. Vou repetir, o passado é história e não pode ser vivido outra vez. Eu quero te incentivar a recusar, a permitir que o seu casamento hoje seja ferido pelo que existiu no passado. Quero te convidar mesmo, de verdade, você especialmente mulheres, quero convidar você agora a rejeitar que o seu passado, ou as coisas que aconteceram no passado, firam você e o seu casamento no dia de hoje. Todos têm um passado, todos têm um passado e pior, um passado imperfeito. Todos nós temos um passado imperfeito onde nós vivemos dificuldades, onde nós nos desencantamos com coisas, onde nós fracassamos em muitas coisas e onde nós até pecamos contra Deus e contra as outras pessoas. Todos têm um passado, eu tenho um passado, você também tem um passado. E pior, um passado imperfeito. E eu percebo muitas vezes que casais que não conseguem superar o que aconteceu e deixar um passado na história, lá atrás, eles vivem o tempo todo num ciclo insano de se ferir com aquelas coisas que passaram. Todos nós temos um passado ruim na nossa criação. Os nossos pais não foram perfeitos, mas nenhum na história foi, nem nós seremos para os nossos filhos. Quando a gente olha para o casamento dos nossos pais, que geralmente é a referência que a gente tem para o nosso próprio casamento, eles também não foram perfeitos e não são perfeitos. Na verdade, nenhum casamento até hoje serve de pleno e completo modelo para os filhos. Nem o nosso, não é? Fracassos pessoais e no próprio relacionamento certamente aconteceram. Traição, palavra dura, palavra maldita. Certamente essas coisas já aconteceram. Situações vexatórias. Certamente isso já ocorreu no seu relacionamento. Mas essas mágoas, esses desencontros precisam ficar no seu devido lugar. Porque o passado simplesmente não pode ser alcançado. E com isso, ou ele nos beneficia, ou o passado vai nos beneficiar no nosso relacionamento. E como isso? Se ele trouxer aprendizado. Digamos assim, que numa situação, o marido ou a esposa agiu de uma maneira muito grosseira, falou palavras muito pesadas, magoou mesmo, feriu a outra pessoa. Infelizmente, em muitos casamentos, isso fica sendo ressuscitado. Ah, mas você lembra aquela vez, aquilo que você me falou, aquela maneira que você me tratou, o jeito que a sua família fez comigo aquela vez, me humilhando. Ah, aquela vez que você estava de conversa com aquela mulher, com aquele homem. Ah, aquilo que aconteceu lá atrás. Aquilo que aconteceu pode nos beneficiar, se aquilo aconteceu e nos ensinou, se serviu de aprendizado. E sobre esse erro, a gente pode edificar uma vida nova, um comportamento novo. Agora, o passado também pode se tornar um verdadeiro monstro atrás de nós, porque ele pode nos estacionar do lado dele. E de repente, a gente viver novamente o nosso passado. Os seus pais falharam com você, seus amigos falham com você, a igreja falha com você, você falha com os seus pais, com a sua família, você falha com a sua igreja, você falha com os seus amigos, e nós falhamos enquanto marido e mulher. Isso acontece. Agora, o que vamos fazer com esse passado? O passado, ele pode ser para nós como um tirano. Como assim um tirano? Um tirano que judia de nós, que nos traz sofrimento e nos bloqueia a arriscar e viver novas situações. Por exemplo, a mulher viveu uma traição, o esposo a traiu. Ela resolve perdoar, reconciliar, resolve continuar dali em diante. Mas ela não supera aquilo que aconteceu. Então, mesmo dando continuidade àquele relacionamento, simplesmente eles ficaram lá atrás. E agora ela não consegue mais reconstruir a confiança. Ela não consegue mais
agir com naturalidade, com leveza e desfrutar o relacionamento. Por quê? Porque o marido vai trair de novo? Não, ele se arrependeu, ele sofreu, ele pediu perdão, ele mudou de vida, ele reconsiderou seus valores e agora anda por um novo caminho. Mas você percebe que infelizmente a esposa ficou lá atrás. Isso pode muitas vezes acontecer, e não só com traição, mas com diversas coisas. Então, a história precisa ficar na história. Se o seu passado também, se ele de repente não é para você um tirano, ele pode também ser um bode expiatório. Se ele for um tirano, ele não deixa você tentar e seguir adiante. E se ele for um bode expiatório, ele vai ser para você a desculpa de você não investir e melhorar o seu relacionamento. E isso a gente encontra sim, de maneira abundante. Sabe por quê? Quando eu estou aconselhando casais, não é raro um cônjuge justificar os seus erros no erro do outro. Ah, eu faço isso, mas lá atrás o fulano fez isso e isso e isso comigo, e eu tive que aguentar, eu tive que engolir. Você percebe? Está fazendo do passado um bode expiatório, para que nas próximas situações não haja uma disposição de consertar, de mudar. Mudar nunca é fácil. Todos num casamento, tanto marido quanto mulher, por melhor ou pior que seja o relacionamento, muitas coisas precisam ser mudadas, muito precisa ser investido. E às vezes a pessoa se justifica em coisas que aconteceram lá atrás para simplesmente não tomar uma postura de mudança. Tem uma frase do Dr. Wayne Dyer que é a seguinte, presta atenção. Se o meu passado é o culpado pelo que eu sou hoje, e o passado não pode ser mudado, eu estou condenado a permanecer como sou. Olha que frase, olha que coisa. Se o meu passado é o culpado pelo que sou hoje, e o passado não pode ser mudado, então eu estou condenado a permanecer como eu sou. Se nós fazermos do passado, das histórias que aconteceram, a razão, o bode expiatório, para que a gente continue, sem mudar, sem investir, sem dar outras oportunidades e olhar para frente, nós nunca sairemos do lugar. Por isso eu quero te incentivar a tomar uma decisão. Me escuta agora, toma uma decisão. Você quer melhorar seu casamento? Você quer melhorar seu relacionamento? Quer? Então eu quero te convidar a tomar uma decisão agora. Uma decisão. Primeira decisão. Nunca mais suscitarei o passado. Presta atenção nisso, de novo. Nunca mais suscitarei o passado. O que é suscitar? É ressuscitar mesmo, é levantar o passado. Nunca mais vou tirar esqueletos do armário. Olha só, nunca mais vou tirar esqueletos do armário. Entendeu? Perceba, primeira decisão, nunca mais vou suscitar o passado. Jamais tirarei esqueletos do armário. E eu vou decidir que daqui em diante, os melhores momentos do meu casamento estão pela frente. Vamos decidir isso? Os melhores momentos do meu casamento estão pela frente. Faça isso. A história precisa ficar na história. É o conselho que eu quero te dar. O terceiro da nossa série. E um quarto para a gente fechar, como eu disse que nós daríamos 2 conselhos. O primeiro é deixar o passado no passado, porque o passado é história, não é futuro, não é presente nem futuro. O quarto conselho que eu quero te dar, que é o segundo de hoje, olhe através dos óculos do seu cônjuge. Sabe os óculos? Eu coloco os óculos para que eu enxergue melhor. E tudo que eu enxergo através dele. Então, coloque os óculos do seu cônjuge para que você enxergue através das lentes que o seu cônjuge enxerga. E a palavra de Deus fala isso para nós, sabe onde? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 31. Marcos 12, 29 a 31. Diz assim: respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus está conversando com um religioso judeu e eles estão resumindo a palavra de Deus. Qual é o resumo da lei e dos profetas? Ou qual é o resumo do Antigo Testamento? E aí a resposta é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Existe alguém na sua vida mais próximo do que o seu cônjuge? Com o seu cônjuge você dorme, com o seu cônjuge você acorda, com o seu cônjuge você toma suas refeições, com o seu cônjuge você divide os bons e os maus momentos da vida, com o seu cônjuge você tem filhos, com o seu cônjuge você envelhece. Existe alguém na sua vida mais próximo do que o seu marido ou a sua esposa? Então, se essa palavra é a palavra que você crê, você precisa amar o seu cônjuge como você se ama. Amar o próximo como a ti mesmo. Isso significa querer para o outro o que você gostaria para você mesmo. E a grande questão que a gente entra aqui é que, devido às diferenças essenciais, de cultura, de temperamento, de emoções que a gente tem, é natural que o marido e que a esposa julguem de maneira diferente o seu casamento. O que eu quero dizer com isso? Por causa das diferenças essenciais. Eu sou diferente da minha esposa, porque nós fomos criados em lares diferentes, nós temos um corpo diferente, nós temos temperamentos diferentes, emoções diferentes. Então eu posso muitas vezes olhar para o meu casamento e ver uma coisa, e a minha esposa olhar e ver outra. Nós podemos julgar diferente o nosso relacionamento. E não é raro, muitas vezes, um estar muito satisfeito. E se você perguntar, o seu casamento é bom? Ele vai dizer, nossa, meu casamento é ótimo, é maravilhoso. E o outro, talvez ele pode até dizer que não está bom, mas ele fica em silêncio. Ele não tem a mesma percepção que o outro para dizer que o casamento está bom, tão quanto, não é? Especialmente os homens, em geral, os homens são muito desatentos a essas coisas, muito desatentos. Para os homens, geralmente é o seguinte, se não teve briga, se não quebrou prato, se não teve grito, não é? Se não teve greve, se não teve alguma coisa assim, você pergunta para ele, está tudo bem no seu casamento? Ele vai dizer, está ótimo, está ótimo. Mas as mulheres são diferentes. Não é raro o homem achar que está muito bom, e aí por isso nem procura ajuda, não quer saber de melhorar nada, e segue como se fosse um piloto automático, e a mulher estar ali ao lado amargurada, desgostosa, reclamona, porque para ela não está bom. Não é raro nos aconselhamentos pastorais, os maridos ficarem surpresos, assim, assustados até, quando a mulher abre o coração e fala, para mim não está bom, isso está ruim. E ele se assusta e diz assim, nossa, mas eu não imaginei que o nosso casamento estivesse assim, para mim estava bom, não é? Então, quando geralmente os homens percebem que o casamento não está muito legal, aí já zangou de uma maneira que talvez a mulher já nem queira mais, não queira mais seguir adiante, não é? Daí, outro problema somado a essa questão da diferença um do outro e como um julga diferente do outro, é o mito de que os problemas e as insatisfações devem ser silenciadas para o bem do casamento. Isso é uma grande mentira. Às vezes, por exemplo, a esposa não está contente no casamento, ela está insatisfeita. E aí são várias necessidades, Desde a necessidade emocional, sexual, financeira, enfim, tem muitas coisas, São muitos setores aí para agradar, que fazem parte do conjunto para um relacionamento bem sucedido. E aí ela está insatisfeita. O marido não percebe, ou não quer perceber, não quer ver. E a mulher também se cala porque ela acha que se falar e se cobrar uma mudança, vai piorar ao invés de melhorar.
Isso é um mito. Isso é um mito. É justamente o caminho contrário. Porque se não há verdade, se não há diálogo, não há melhora. E é por isso que às vezes casamentos de 30 anos, 40 anos, você tem pessoas que socialmente simulam um bem-estar e um casamento bem-sucedido, mas ali dentro é pura insatisfação e amargura. Não há verdade ali no relacionamento, há um sigilo, um silêncio. Ambos fingem que está tudo bom, que está tudo bem, e a vida vai seguindo. Isso tende só a azedar mais e a piorar mais. Porque todo ser humano chega em alguns momentos da vida, algumas fases, que a gente tende a reavaliar o que passou. E se o que passou e o nosso precioso tempo foi gasto num relacionamento estragado, a gente tende a amargurar e pensar assim, eu perdi os melhores anos da minha vida do lado dessa mulher amarga, dessa mulher infeliz, nesse casamento miserável. Por quê? Porque foram anos de silêncio, achando que é melhor colocar a peneira, tapar o sol com a peneira. E não é assim que funciona. Daí, se lá, no primeiro desafio, eu convidei você a nunca mais suscitar o passado, a jamais tirar esqueletos do armário e olhar para frente como os melhores anos do seu casamento, eu quero te convidar agora também a ser sincero e perguntar para o seu cônjuge. Seja corajoso, seja ousado agora. Vai lá no seu cônjuge e pergunta para ele o seguinte: como você realmente se sente em relação ao nosso casamento? Tem respostas que a gente não dá porque não teve uma pergunta. Talvez o que seu marido está esperando é que você pergunte isso para ele. Marido, como que você se sente realmente com relação ao nosso casamento? Qual é a sua maior necessidade? E você, marido, ir lá na sua esposa e perguntar para ela, como que você se sente com relação ao nosso casamento? Quais são as suas maiores necessidades? É verdade que talvez a resposta seja dura. Talvez a resposta pode ser aquela que você não gostaria de ouvir. Mas é a verdade. E toda verdade é verdade de Deus. A verdade se sustenta. A verdade é duradoura. A verdade não tem do que se amargurar e o que negar. Mas a mentira tem. Então, procure a verdade. Pergunte ao seu cônjuge como você se sente em relação ao nosso casamento. Qual a sua maior necessidade? O que nós podemos melhorar? Onde nós estamos falhando e precisa de mais cuidado para que a gente blinde o nosso casamento, para que ele se torne invulnerável a casos, não é? Então nós precisamos lidar com essa verdade. Agora lembrando, a verdade ela não pode ser desprovida de amor. Essa pergunta não deve ser respondida também com acusações. Ah, você vem me perguntar como eu me sinto? Você faz isso, isso e isso e aquilo outro e depois você vem me perguntar como eu me sinto? Não, para com isso. Para com acusações. Não é hora de apontar culpados. Agora é hora de falar a verdade em amor. Então, coloque-se no lugar do outro. Enxergue o seu casamento com as lentes do seu marido e da sua esposa. Porque assim você vai se dispor mais a melhorar o que ele precisa, melhorar o que ela precisa, ao invés de ficar um trocando acusação com o outro e um atribuindo culpa ao outro pelo fracasso da relação. Então esses dois conselhos é que eu trago para você hoje. Um baseado lá no conselho de Paulo, né? Prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, o seu passado, as coisas que aconteceram lá atrás, os acontecimentos ruins do seu passado, são história. Não desenterre mais esses cadáveres. Não coloque para fora mais os esqueletos desse armário. Agora, olhe para frente e decida fazer dos próximos períodos os melhores do seu casamento. Pare de viver no passado. Ele só te impede de seguir adiante e ele é a desculpa para que você não se posicione ativamente, intencionalmente para melhorar sua relação. E o segundo conselho é: enxergue o seu casamento com os olhos do seu cônjuge.
Coloque as lentes dela, e pare de ler o seu casamento a partir do seu próprio umbigo. Se pergunte ao cônjuge, como você se sente? Você está satisfeito? Como que a gente pode melhorar o nosso relacionamento? Porque a Bíblia nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se você quer um bom casamento, seu cônjuge também quer um bom casamento. Então, pergunte para ele e para ela como é que esse casamento pode ficar bom e como nós dois podemos chegar à felicidade juntos. Blinde seu casamento, ou torne seu casamento invulnerável a traições e a separação. Como? Hoje nós vimos que deixando o passado no passado e olhando para frente, e também enxergando o nosso casamento com os olhos do nosso cônjuge para saber como ele se sente e o que ele quer. Amém? Que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa ter sido abençoada para você, que possa te ajudar nos seus desafios da vida de casal, né? A vida de marido e mulher. Não é simples, não é fácil, mas é muito bom. Como eu disse para você, é como uma estrada muito bonita, mas muito cheia de curvas. Então você pode admirar a paisagem, usufruir disso? Pode, mas você também tem que estar atento aos sinais para que você não caia em nenhuma ribanceira, para que você não capote em nenhuma curva, porque se assim for, vai ser uma tragédia. Mas se você fizer certinho, estar atento aos sinais, o seu casamento vai ser um sucesso e um motivo de muita felicidade para você e para todos que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, quem mais nos acompanhou aí? Vamos ver. Nos acompanhou também, deixa eu ver aqui, a Kátia, né, que eu já falei. Saudade do senhor vir trazer uma palavra aqui, amém. Dona Cecília pede oração de agradecimento pela sua saúde. Riberto Capa saúda a todos aqui, né? Exatamente. E a Kátia diz, sabe as palavras, amém. Amém, Kátia. Pessoal, foi válido? Foi uma palavra edificante? Contribuiu com o seu relacionamento? Contribuiu para você ajudar o relacionamento de outras pessoas? Então compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas só precisam, às vezes, virar uma chavinha para a coisa ficar boa, não é? Às vezes, um detalhezinho que precisa ser mudado e todo o casamento pode ser salvo. Então eu conto com você para compartilhar essa mensagem de hoje, para ela chegar mais longe, tá bom? Amém? Vamos orar então para a gente encerrar, e eu quero agradecer muito a sua companhia aqui no encontro. Vou orar pelos nossos pedidos, vou continuar orando. Lembre-se que os pedidos que são feitos aqui, a gente ora por eles ao longo da semana, tá bom? E os pedidos que são feitos na transmissão de domingo, nós também oramos de um domingo até outro, e esses pedidos de uma quarta até outra quarta-feira. Então coloque seu pedido de oração que a gente ora por você, tá bom? Vamos falar com Deus? Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, pela tua palavra, porque ela nos dá instrução para todas as nossas necessidades. E hoje meu pedido é que o Senhor ajude aqueles casais que não conseguem perdoar, que vivem no passado, que vivem de amarguras e de tempos passados. Meu Deus, liberta esses homens e essas mulheres dessa amargura, dessa raiz que perturba e que contamina. Livra essas pessoas da culpa e coloque agora, Senhor, novas perspectivas, para que eles possam viver novos dias de um novo comportamento e de novos objetivos. E também, ó Deus, eu quero te pedir nessa hora, que o Senhor ajude-os a enxergar a partir dos olhos do outro, que eles possam se colocar no lugar um do outro, e então, ó Deus querido, agir com essa empatia, com esse amor, com essa disposição, não de um amor egoísta, mas de um amor, ó Deus, que faz com que o outro seja feliz e vice-versa. Cuide de todas as pessoas que me acompanharam até aqui, ó Pai. Eu coloco diante do Senhor os pedidos que foram feitos aqui no nosso chat, que o Senhor possa alcançar com misericórdia, trazer cura, trazer o teu cuidado sobre essas vidas. Também te somos gratos, ó Deus, como a dona Cecília agradeceu aí pela sua saúde. Obrigado, Deus, louvado seja teu nome, em nome de Jesus. E agora, ó Pai querido, eu abençoo os teus filhos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Quero só lembrar você que domingo, 11 horas da manhã, nós vamos ter a live de gincanas do departamento infantil. Então você pai, você mãe, separe aí um tempo
ligue a TV ou ligue o celular, mas faça de uma maneira que o seu filho e sua filha possa participar da nossa gincana bíblica, ok? E também às 19 horas nós temos o culto já presencial, então se você pode vir, venha à igreja, domingo 19 horas, estamos de portas abertas, nós vamos te receber muito bem, vamos te acolher com muita alegria, com segurança também, aqui no nosso culto presencial. E se porventura você não pode, nos acompanhe aqui pela nossa página do Facebook, que todos os domingos às 19 horas nós também transmitimos o culto ao vivo, tá bom? Que Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser. E felicidade aí no seu casamento, tá bom? Que Deus possa te abençoar ricamente. Um abraço.